hoje eu vim trazer aqui mais um videozinho, né, sobre a palavra de Deus, e hoje eu trouxe aqui a igreja de Pérgamo, né, e é o terceiro cavalo, representado pelo terceiro cavalo, que é o cavalo preto, gente. A igreja de Pérgamo, a localização dela ficava perto do trono de Satanás, a igreja unida com o Estado, tradição no lugar da Bíblia. Então, daí vocês já veem, né, o que se passou durante, né, o período de Pérgamo, né? Cada período revelava o que? A igreja, né? E conforme ela apresentava, né, a primeira igreja, eu falei para vocês, né, que tinha a fé pura, né? Era uma fé firmada em Cristo, né? E é uma igreja vitoriosa. Mas aqui, o que João viu quando o cordeiro abriu, né, o terceiro selo? Bom, se o cavalo branco do primeiro selo representava a pureza do evangelho, né, que avançou vitorioso nos dias de Éfeso, o preto deve significar o contrário, né, gente? Neste período, então, houve uma união da religião e o poder civil, quando Constantino, em 313, né, antes de Cristo, ou seja, o ano Domini, que significa ano antes de Cristo, né, ele oficializou o cristianismo com a religião do Estado, né? E se o cristianismo havia conquistado Roma, agora Roma conquista o cristianismo. O espírito de comercialização e materialismo, né, envolveu o cristianismo em várias doutrinas pagãs. Penetraram na igreja cristã. Foi um período de trevas morais, né? Apostasia e erros doutrinários. Que coisa terrível, né, gente? O cavaleiro, ele trazia em sua mão uma balança. A balança na Bíblia, ela é um símbolo de julgamento. Vocês podem ir lá em Jó 31:6, Daniel 5:27, tá? Que fala sobre o que eu tô falando aqui, né? Sobre esse assunto com vocês. E ao tempo do cavalo preto, gente, havia uma mensagem de advertência. E qual seria essa mensagem? Era a mensagem do juízo vindouro, onde cada alma será pesada, e se não se arrepender, será achada em falta. Parece ainda uma voz dizendo, né? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário, gente, era o salário normal por um dia de trabalho. Com ele, você poderia comprar uma medida de trigo, cerca de 650 gramas, ou 3 medidas de cevada, quase 2 quilos. A cevada, gente, ela era consumida pelos mais pobres, né? Era um tipo de alimento bem inferior ao trigo. E em tempos normais, 1 denário comprava 24 medidas de cevada, mas aqui só se compram 3, ou seja, estava havendo uma escassez de alimento, né? E isso representa o quê? Representa fome espiritual, entendeu? Como nas palavras do profeta, disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Ezequiel 4:16, tá bom? Bom, o trigo, né, ele é um símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus e do povo de Deus. Mateus 13:24, 30, 37, 38 e 43. A cevada, gente, ela se parece com o trigo, mas é um alimento bem inferior, né? Nos tempos de Roma, né, servia para alimentos pobres, ao passo que o trigo era o alimento dos nobres, dos que tinham riqueza, né? Então, a cevada doutrina que era doutrina parecidas, mas falsas. É uma representação e havia em abundância, mas o trigo, doutrina pura, estava em escassez, entendeu?
Mas havia uma escolha a ser feita entre o trigo e a cevada. O indivíduo está com o salário do dia nas mãos e pode comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Cada um deve fazer a sua escolha, tá? O primeiro selo encontra seu paralelo com a igreja de Pérgamo, que estava sofrendo ataques com as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. A voz ainda diz: não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Zacarias 42, 6. O vinho é o símbolo do sangue de Cristo. Mateus 26, 27, 29. 1 Coríntios 11, 25. A despeito da fome espiritual, a obra do Espírito Santo em aplicar o sangue de Cristo, né, aos corações sinceros deveria prosseguir. Este símbolo se estende ainda ao povo de Deus, que deveria ser protegido da corrupção e fome da palavra de Deus. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje sobre a igreja de Pérgamo, né? O que aconteceu nesse período, a igreja ela teve em grande trevas, né, com escassez de alimento, que era o alimento espiritual representado pelo trigo, enquanto que a cevada era a falsa doutrina, né? E a igreja teve uma união com o Estado, né? E as doutrinas pagãs acabaram tomando o quê? Participando, né? Dali no lugar das doutrinas da doutrina verdadeira, acabaram ocupando o lugar das doutrinas, né, verdadeiras, as falsas, no caso. Então, é isso que eu trouxe para vocês sobre a igreja de Pérgamo, né? Representada aí pelo cavalo preto. E a próxima igreja será a igreja de Tiatira. É a quarta igreja, tá? Falaremos sobre ela no próximo momento de espiritualidade. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá? Espero que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam entender a importância da palavra de Deus, né? Desses fatos, né? Que aconteceram e que eu possa aí estar passando para vocês, né? Esclarecendo alguma coisa. Muito obrigada pelo carinho de vocês, agradeço em nome de Jesus, que possamos continuar aqui aprendendo mais e mais com a graça do bom Deus. Fiquem com Ele, tá? E até o próximo momento de espiritualidade. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijinho aí, tá bom?